Louis Hounslev Prolegômenos a uma Teoria da Linguagem capítulo 22. Semióticas conotativas e metasemióticas. Nos capítulos anteriores, por uma simplificação voluntária, apresentamos a língua natural como o único objeto da teoria da linguagem. No capítulo anterior, mesmo com uma ampliação considerável de nossa perspectiva, ainda procedemos como se o único objeto da teoria fosse as semióticas denotativas. Por semióticas denotativas entendemos semióticas nas quais nenhum dos planos é uma semiótica. Resta demonstrar, ampliando ainda mais a perspectiva, que existem também semióticas cujo plano da expressão é uma semiótica e outras cujo plano do conteúdo é uma semiótica. Chamaremos as primeiras de semióticas conotativas e as segundas de metasemióticas. Como o plano da expressão e o plano do conteúdo somente se definem por oposição um em relação ao outro, segue que as definições aqui propostas de semiótica conotativa e de metasemiótica são definições realistas e provisórias, às quais não se pode atribuir valor operacional definitivo. Quando no capítulo anterior definimos a semiótica, esta definição não dizia respeito a uma semiótica individual em oposição a outras semióticas, mas sim a semióticas em oposição a não semióticas. Em outras palavras, dizia respeito à semiótica como tipo hierárquico superior, à língua como conceito enquanto classe tomada como uma. Quando se trata de opor uma semiótica individual a uma outra semiótica, sabemos que o teórico a prevê em seu cálculo como um tipo possível de estrutura. Por outro lado, ainda não consideramos a maneira como o teórico deve proceder na análise de o texto a fim de reconhecer e identificar como tal a semiótica individual. Ao estabelecermos o procedimento de análise, admitimos de forma tácita que o objeto proposto era um texto redigido em uma dada semiótica, e não uma mistura de duas ou mais semióticas. Para construir uma situação modelo simples, trabalhamos com a suposição de que o texto dado apresenta homogeneidade estrutural e que, legitimamente, somente podemos nele introduzir por catálise um único sistema semiótico. Esta suposição não resiste a um exame rigoroso. Pelo contrário, todo texto que não seja reduzido demais para constituir base suficiente de dedução de um sistema generalizável a outros textos costuma conter derivados que se apoiam em sistemas diferentes. Diversas partes, ou partes de um texto podem apresentar-se, sob diversas formas estilísticas, como verso e prosa, ou uma mistura de ambos. Sob diversos estilos, como estilo criador e estilo imitativo, chamado estilo normal, ou estilo ao mesmo tempo criador e imitativo, denominado arcaizante. Sob diversos estilos de valor, como estilo de valor elevado e estilo de valor mais baixo, chamado vulgar. Existe também um estilo de valor neutro que não pode ser classificado como um nem como outro. Sob diversos gêneros de estilo, como fala, escrita, gestos, código de bandeiras e assim por diante. Sob diversos movimentos como cólera ou alegria. Sob diversos idiomas, entre os quais convém distinguir, há diversos tipos vernáculos, como linguagem comum a uma comunidade e linguagens de grupos sociais e profissionais. B. Diversas línguas nacionais. C. Diversas linguagens regionais, como linguagem corrente e dialeto. D. Diversas fisionomias, no que diz respeito à expressão, como diferentes órgãos ou diferentes vozes. Forma estilística, estilo, estilo de valor, gênero de estilo, movimento, vernáculo, língua nacional. Linguagem regional e fisionomia são categorias solidárias entre si, de modo que todo funtivo de uma semiótica denotativa deve ser definido simultaneamente em relação a cada uma dessas categorias. A combinação de um membro de uma categoria com um membro de outra categoria gera híbridos que com frequência já receberam ou podem receber designações específicas. Por exemplo, estilo literário para um estilo criador que é estilo de valor elevado, gíria para um estilo criador que é, ao mesmo tempo, elevado e vulgar jargão. E código para estilos criadores que não são nem de valor elevado nem de valor vulgar, linguagem familiar para um estilo normal que não é nem elevado nem vulgar, estilo oratório para um estilo de valor elevado que é fala e linguagem comum, estilo preditório para um estilo de valor elevado que é fala e linguagem profissional, estilo administrativo para um estilo de valor elevado que é estilo arcaizante, escrita e linguagem profissional, e assim por diante. A finalidade desta enumeração não é esgotar o assunto, e menos ainda formular definições formais, mas sim evidenciar a existência destes fatos e a sua multiplicidade.
Os membros individuais de cada uma destas classes e as unidades resultantes de suas combinações serão chamados de conotadores. Entre estes conotadores, alguns podem ser solidários de certos sistemas de esquemas semióticos, outros podem ser solidários de certos sistemas de uso semióticos, e outros ainda podem ser solidários de ambos ao mesmo tempo. Não se pode saber isto antecipadamente, pois depende de as situações. Para citar possibilidades aparentemente extremas, não é possível saber de antemão se uma fisionomia, isto é, as falas de uma pessoa em oposição às de uma outra pessoa, representa apenas um uso específico e não, ao mesmo tempo, um esquema específico que talvez difira pouco de outro, mas que mesmo assim, dele difere em algum ponto. Igualmente, não é possível saber se uma língua nacional representa um esquema linguístico específico ou se, em oposição a uma outra língua nacional, representa apenas um uso específico, enquanto os esquemas de as duas línguas são idênticos. Por esta razão, a fim de assegurar uma descrição não contraditória e exaustiva, a teoria deve prescrever um procedimento de análise de o texto que permita distinguir entre estas situações. É curioso constatar que até o presente, a linguística concedeu interesse apenas reduzido a esta necessidade. As razões encontram-se em pontos de vista transcendentais adotados, como o ponto de vista sociológico, de onde se acreditou ser legítimo sustentar um postulado, quase certamente falso, segundo o qual, em virtude de a existência de uma norma social, a estrutura interna de uma língua nacional seria específica e homogênea, e, em sentido inverso, uma fisionomia linguística, enquanto tal, seria uma quantidade desprezível que poderia ser tomada como simples representante de uma língua nacional. A Escola de Londres foi conscientemente prudente. A definição de o fonema dada por Daniel Jones aplica-se de forma explícita somente à pronúncia de um indivíduo falando em um estilo definido. Dada a extensibilidade ilimitada de o texto, isto é, a sua produtividade, sempre haverá traduzibilidade, isto é, substituição de a expressão entre dois signos que pertencem cada qual à sua classe de signos, e cada classe é solidária de o seu conotador. Este critério é particularmente aplicável aos signos de maior extensão que a análise de o texto encontra em suas operações iniciais. Todo derivado de texto, como um capítulo, por exemplo, pode ser traduzido de uma forma estilística, de um estilo de valor, de um gênero de estilo, de um movimento de um vernáculo, de uma língua nacional, de uma linguagem regional, de uma fisionomia, para qualquer outra destas possibilidades. Vimos que esta traduzibilidade não é sempre recíproca quando se trata de semióticas que não são línguas. Ainda assim, nestes casos, uma traduzibilidade unilateral é sempre possível. Na análise de o texto, os conotadores aparecerão como partes que entram em funtivos de tal maneira que estes funtivos contraem substituição mútua quando tais partes são deduzidas e quando, em determinadas condições, estas partes ocorrem em todos os funtivos de um determinado grau. Porém, isto não basta para definir um conotador. Chamaremos de indicador uma grandeza que possui estas propriedades. Devemos, então, distinguir entre dois tipos de indicadores, os sinais e os conotadores. O que os diferencia do ponto de vista operacional é que um sinal sempre pode ser relacionado, sem ambiguidade, a um único de os planos de assemiótica, o que não é possível para um conotador. Um conotador, portanto, é um indicador que, em determinadas condições, ocorre em os dois planos de assemiótica. No curso de análise, os conotadores devem ser isolados a partir de a dedução. Os signos que diferem somente por serem solidários de conotadores diferentes aparecerão como variedades. Ao contrário de as variantes ordinárias, estas variedades são particulares e devem ser tratadas separadamente em análise posterior. Procede-se, assim, a uma proteção contra confusões entre esquemas semióticos diferentes e entre usos diferentes. Se mais tarde se constatar que há identidade, uma confrontação a tornará evidente. Fica então claro que os conotadores constituem também um objeto que pertence à semiótica, e não à disciplina que analisa as semióticas denotativas. A tarefa desta disciplina é extrair os conotadores e conservá-los para um tratamento posterior. Este tratamento pertence a uma disciplina específica que estuda as semióticas conotativas. Torna-se evidente agora que a solidariedade que existe entre determinadas classes de signos e determinados conotadores é uma função semiótica, uma vez que estas classes de signos são a expressão de estes conotadores tomados como conteúdo.
Deste modo, o esquema e o uso semiótico que chamamos de língua portuguesa são a expressão de o conotador português. De modo análogo, o esquema e o uso semiótico que chamamos de fisionomia linguística de uma pessoa específica são a expressão de a fisionomia real de esta pessoa. O mesmo raciocínio vale para os demais casos. Não é sem razão que a língua nacional é um símbolo de a nação e que o dialeto é um símbolo de a região. Parece, portanto, legítimo considerar o conjunto de os conotadores como um conteúdo de o qual as semióticas denotativas são a expressão, e designar o todo formado por este conteúdo e por esta expressão como uma semiótica, ou mais precisamente como uma semiótica conotativa. Em outras palavras, após o término de análise de a semiótica denotativa, a semiótica conotativa deve ser submetida à análise segundo o mesmo procedimento. Novamente, será necessário distinguir entre esquema e usos semióticos. Os conotadores devem ser analisados com base em suas funções mútuas e não com base em o sentido de conteúdo que lhes é atribuído. O estudo de um esquema de uma semiótica conotativa não trata, portanto, de as noções de caráter social ou religioso normalmente associadas aos conceitos de língua nacional, dialeto, vernáculo e estilo. Por outro lado, é necessário descrever o uso de estas semióticas, como acontece com as semióticas denotativas. Uma semiótica conotativa é, portanto, uma semiótica que não é uma língua, e cujo plano de a expressão é constituído por os planos de conteúdo e de expressão de uma semiótica denotativa. Em suma, é uma semiótica de a qual um dos planos, o plano de a expressão, é uma semiótica. O que pode surpreender aqui é que tenhamos encontrado uma semiótica cujo plano de a expressão é uma semiótica. Os desenvolvimentos recentes de a lógica, conhecidos por meio de os trabalhos de lógicos poloneses, prepararam-nos para reconhecer a existência de semióticas cujo plano de o conteúdo é, ele mesmo, uma semiótica. Isto foi denominado metalinguagem ou, no vocabulário adotado aqui, metasemiótica, ou seja, uma semiótica que trata de uma semiótica. Em nossa terminologia, isto significa uma semiótica cujo conteúdo é uma semiótica. A própria linguística deve ser uma metasemiótica. Como já ressaltamos, os conceitos de expressão e de conteúdo não admitem definições formais, pois são designações atribuídas de maneira arbitrária a grandezas que somente existem por oposição entre si e que somente podem ser definidas de forma negativa. Em vez disso, articularemos inicialmente a classe de assemióticas em uma classe de semióticas científicas e em uma classe de semióticas não científicas. Isto pressupõe o conceito de operação anteriormente definido. Chamaremos de semiótica científica uma semiótica que é uma operação, e chamaremos de semiótica não científica uma semiótica que não é uma operação. Deste modo, definiremos uma semiótica conotativa como uma semiótica não científica de a qual um ou mais planos são uma ou mais semióticas, e definiremos uma metasemiótica como uma semiótica científica de a qual um ou mais planos são uma ou mais semióticas. Na prática mais frequente, apenas um dos dois planos é uma semiótica. Como já observaram lógicos, pode-se imaginar ainda uma semiótica científica que trata de uma metasemiótica. No vocabulário deles, podemos definir uma meta de semiótica científica como uma metasemiótica cuja semiótica objeto é uma semiótica científica. Adotando a terminologia de Saussure, podemos definir a semiologia como uma metasemiótica cuja semiótica objeto é uma semiótica não científica. Chamaremos de metasemiologia uma meta de semiótica científica cujas semióticas objetos são semiologias, para explicitar não apenas os fundamentos de a linguística, mas também as suas consequências últimas. A teoria de a linguagem vê-se obrigada a acrescentar ao estudo de as semióticas denotativas um estudo de as semióticas conotativas e um estudo de as metasemiologias. Esta obrigação cabe à linguística porque somente pode ser resolvida de maneira satisfatória a partir de premissas específicas de a linguística. Nossa tarefa final, aqui, é considerar a organização mais apropriada de a metasemiologia sob o ponto de vista linguístico. Em geral, uma metasemiótica será em todo ou em parte, idêntica à sua semiótica objeto. A linguística, por exemplo, que descreve uma língua, recorre a esta mesma língua em a sua descrição. Do mesmo modo, as semiologias que descrevem semióticas que não são línguas poderão realizar esta descrição em uma língua. Se isto não ocorrer, a semiótica utilizada poderá sempre ser traduzida em uma língua.
Disso resulta que se a metasemiologia pretende fornecer uma descrição completa de a semiótica de semiologia, repetirá uma grande parte de os resultados de a própria semiologia. O princípio de simplicidade convida, portanto, a adotar um procedimento que evite esta redundância. Por razões de adequação, convém conceber a metasemiologia de tal modo que, na prática, o seu objeto seja exclusivo em relação ao objeto de a semiologia. Do mesmo modo, convém agir em relação a eventuais metasemiologias de ordem superior, evitando criar novas metasemiologias que não possuam objetos exclusivos em relação aos objetos já tratados. A metasemiologia deve, portanto, concentrar os seus esforços não em a língua já descrita por a semiologia, língua na qual esta semiologia também está elaborada, mas sim em as modificações de esta língua ou em as adições que a semiologia realiza a esta língua a fim de produzir o seu jargão especial. Segue de modo claro que a metasemiologia não necessita descrever as proposições que entram em a teoria de a semiologia, desde que possa demonstrar que tais proposições são unidades possíveis que já podiam ser previstas por o sistema de a língua. O seu domínio próprio é, por outro lado, a terminologia específica de a semiologia. Encontraremos três tipos de termos: termos que entram como definíveis em um sistema de definições de a semiologia, cujos conteúdos já estão definidos, isto é, analisados, por a própria semiologia. Estes termos não pertencem ao domínio específico de a metasemiologia. Termos que são emprestados de a língua e que, como indefiníveis, entram em um sistema de definições de a semiologia. Ao contrário de a situação de indefiníveis em outras ciências, estes termos têm uma condição particular em a semiologia, pois foram extraídos de a semiótica objeto de a semiologia, que já os terá definido em a sua análise de o plano de o conteúdo. Estes termos também não pertencem ao domínio específico de a metasemiologia. Termos que não são retirados de a língua, embora se deva supor que possuam uma estrutura de expressão compatível com o sistema de a língua, e que entram como indefiníveis em as proposições de a semiologia. É necessário distinguir aqui dois subtipos. Há termos que designam variações de último grau de invariantes de último grau, isto é, variações de glossemas e variações de sinais de último grau, as variações últimas mínimas, individuais e ou variações localizadas, de as quais a semiologia passou a tratar em a sua análise. Estas variações devem permanecer como indefiníveis para a semiologia, pois definição, em nosso vocabulário, significa análise, e uma análise adicional, no interior de a semiologia, é impossível neste ponto. Por outro lado, uma análise de estas variações torna-se possível em a metasemiologia, onde estas variações serão descritas como signos mínimos que entram em a semiologia e serão analisadas como signos mínimos de a língua foram analisados em a semiologia, isto é, por uma resolução em figuras baseada em a prova de a comutação aplicada à semiótica de semiologia e por uma articulação em variantes. Veremos de fato que as grandezas que entram como variantes em os planos de o conteúdo e de a expressão de a língua, ou de qualquer semiótica objeto de primeiro grau, serão invariantes de o plano de o conteúdo de a semiologia. B. Termos que designam categorias de variantes e de invariantes de todos os graus. Considerados como classe tomada como uma, os seus conteúdos serão sincretismos de as grandezas mencionadas em a linha anterior ou sincretismos de estes sincretismos. Cabe, portanto, à metasemiologia submeter os signos mínimos de a semiologia, cujo conteúdo é idêntico às últimas variantes de o conteúdo e de a expressão de a semiótica objeto, isto é, de a língua. Há uma análise relacional efetuada segundo as mesmas regras já prescritas para a análise de textos. Nesta análise, como em a análise de textos, deve-se buscar registrar, tanto quanto possível, grandezas realizadas, isto é, grandezas suscetíveis de uma análise particular. Para compreender o que ocorre aqui, não se deve esquecer que a distinção de Saussure entre forma e substância não pode ser mantida sem modificação, pois ela se revelou na prática como abrangendo uma distinção entre duas formas, cada qual no interior de a sua hierarquia. Em a língua, por exemplo, um funtivo pode ser considerado como forma linguística e pode ser considerado como forma de sentido. Estas duas maneiras de ver fazem parecer diferentes dois objetos que podem, em certo sentido, ser considerados idênticos, pois o que muda é o ponto de vista adotado. A formulação de Saussure não deve levar a crer que os funtivos descobertos por a análise de um esquema linguístico não possam ser considerados, com razão, como grandezas físicas.
pode-se afirmar que são grandezas físicas, ou sincretismos de grandezas físicas, definidas por função mútua. De modo análogo, é legítimo dizer que a análise que a metasemiologia faz de o conteúdo de os signos mínimos é uma análise de grandezas físicas definidas por função mútua. Em que medida é possível, por fim, considerar todas as grandezas de uma semiótica, tanto em o conteúdo como em a expressão, como grandezas físicas, ou pelo menos como redutíveis a grandezas físicas, é uma questão epistemológica de fisicalismo em oposição a fenomenalismo. Esta questão foi objeto de debate e não tomaremos aqui posição. O esquema linguístico não precisa tomar posição. É importante dissipar um mal-entendido que por vezes aparece em debates linguísticos. O objeto analisado por o linguista ao introduzir por catálise uma forma linguística pode ser de natureza física, assim como o objeto analisado por o teórico de a substância ao introduzir por catálise uma forma de sentido não linguística, graças à mudança de ponto de vista implicada em a passagem de uma semiótica objeto para sua metasemiótica. A metasemiologia readquire meios para retomar e levar mais adiante, por aplicação de métodos semióticos, a análise que de o ponto de vista de a semiologia estava esgotada. Isto significa simplesmente que as variantes últimas de a língua serão submetidas a uma análise particular adicional, sobre base inteiramente física. Em outras palavras, na prática, a metasemiologia coincide com a descrição de a substância. A tarefa de a metasemiologia é realizar uma análise não contraditória, exaustiva e tão simples quanto possível de os objetos que para a semiologia são individuais e irredutíveis, ou grandezas localizadas, de o conteúdo, e de os sons, ou de os caracteres de a escrita, que para a semiologia também são individuais e irredutíveis de a expressão. Com base em as funções e segundo o procedimento já indicado, a análise metasemiológica deve prosseguir até esgotar-se, alcançando as variações irredutíveis para as quais o critério de as coesões nada mais oferece. Neste ponto, a explicação por encadeamento de razões e causas cede lugar a uma descrição puramente estatística, que é a única possível. Esta é a situação final de a física e de a fonética dedutiva. Deve-se acrescentar uma metasemiótica à semiótica conotativa para que a análise de os seus objetos últimos seja completada, assim como a metasemiologia de as semióticas denotativas tratará, na prática, de os objetos de a fonética e de a semântica sob forma reinterpretada. Grande parte de a linguística propriamente sociológica e de a linguística externa de Saussure encontrará, em a metasemiótica de as semióticas conotativas, o seu lugar, também sob forma reinterpretada. Cabe a esta metasemiótica analisar os múltiplos sentidos de o conteúdo que se ligam à nação, tomada como conteúdo de a língua nacional, à região, tomada como conteúdo de a língua regional, às formas de apreciação de os estilos, à personalidade, tomada como conteúdo de a fisionomia, tarefa essencialmente caracterológica, aos movimentos e assim por diante. É possível prever contribuição de inúmeras ciências especiais, e antes de tudo, de a sociologia, de a etnologia e de a psicologia. Seguindo o espírito de o princípio de simplicidade, metasemiologias de ordens superiores não devem ser estabelecidas, pois uma tentativa neste sentido poderia demonstrar que elas não trariam resultados além de os já obtidos por a metasemiologia de primeiro grau.